relação ao mundo, o que é que a gente pode dizer em termos do que está projetado aí, o que é que vem sendo observado? Primeiro, que a economia mundial deverá continuar crescendo de forma ascendente, mais lenta, procurando se refazer da crise de 2008. Todo o processo que vem em andamento tem como referência a crise acontecida em 2008, começou nos Estados Unidos, mas migrou para a Europa e atingiu o mundo todo em pouco tempo. Tudo isso é uma recuperação a partir daí. E como eu faço a cada ano, vou falar dos Estados Unidos, da zona do euro e da China, são os principais players. Esse ano eu vou introduzir também o Japão, são os principais players desse crescimento, dessa recuperação mundial. Nos Estados Unidos, o que estamos vendo é um retorno ao crescimento. Parece que eles começam a sair de forma mais consistente da confusão que fizeram em 2008. O PIB do último trimestre já mostra um crescimento na casa dos 4%, que era mais ou menos o que vinha acontecendo no período imediatamente anterior à crise. E o dado com o qual eles se preocupam mais é justamente esse, do desemprego. E vocês podem ver pelo gráfico que o desemprego vem caindo de forma acentuada neste ano de 2014, chegando próximo ao pleno emprego, em patamares semelhantes àqueles anteriores à crise de 2008. Então, isso é uma evidência da retomada do crescimento norte-americano, sempre sujeito à turbulência, porque a situação em que ficou a economia mundial, ela está sempre sujeita a turbulências. Eventualmente pode acontecer algum problema em um país da Europa, por exemplo, da zona do euro, e isso vinha abalar periodicamente a situação da economia mundial. Mas tem uma característica dessa retomada norte-americana, é que eles encontraram uma tecnologia de exploração do gás de xisto em larga escala. Eles têm grande reserva de gás de xisto, é aquele gás que está misturado com a terra, e eles desenvolveram uma tecnologia lá que, pelo menos o que a gente vê na televisão aqui, é poluidora, mas que pode permitir chegar à autossuficiência energética, o que é uma novidade, porque eles sempre dependeram da importação de petróleo do Oriente Médio, e com esse tipo de exploração dessa fonte de energia, é possível que ele atinja a autossuficiência. Então, eles vão sair da crise melhores, mais organizados, porque souberam lidar com o problema. Dizem os analistas que essa baixa do preço do petróleo, em parte, deve-se a esse caminho que está sendo trilhado de autossuficiência energética dos Estados Unidos. E sobre a Europa, a zona do euro, ela vem sofrendo mais na crise do que sofreu os Estados Unidos, e nesse slide aí o FMI alerta que mais choque pode paralisar a recuperação da zona do euro. Uma leve recuperação, e dependendo de como a coisa caminhe lá, é bem mais difícil lidar com uma política unificada num regime de união monetária como da União Europeia, chamada Europa do Euro, do que aquele dos Estados Unidos. As políticas nos Estados Unidos podem ser traçadas e executadas de forma mais unificada do que na Europa, com um conjunto grande de países, cada um do ponto de vista cultural diferente do outro, e alguns deles muito diferentes dos outros. O Japão vem há 2 décadas nessa gangorra de leve recuperação e recessão. Nos últimos 2 trimestres, o que a gente vê é a famosa recessão técnica, pela qual o Brasil passou recentemente, saiu na última divulgação dos dados do 3º trimestre, mas o Japão novamente mergulha na recessão. Então, isso é mais um indicador de que o crescimento ou a retomada do crescimento mundial se dará de forma lenta, porque o Japão é também um player importante. E a China, nessa história toda? Nós já vimos, na apresentação do ano passado, eu fiz menção a essa situação específica da China. Teve uma queda de patamar de crescimento. Enquanto a China cresceu, nos últimos 30 anos, alguma coisa próxima de 10% ao ano, um dos maiores crescimentos, talvez seja o caso único no mundo de crescimento econômico neste patamar durante tanto tempo. Isso traz uma série de consequências sobre a economia chinesa. Quem teve a oportunidade de conhecer a China
tem essa percepção. Eu tive lá 2 vezes e não vi um rio que não tivesse poluído. Eu não vi uma cidade grande que não tivesse enevoada pela poluição. E isso traz exigências muito grandes sobre o meio ambiente, sobre a economia, sobre a sociedade. O que parece que houve, isso não é muito claro, porque essas políticas não são divulgadas de forma transparente, mas parece que os dirigentes tomaram a decisão de diminuir o patamar de crescimento, saindo dos 10% para alguma coisa próxima a 7% ao ano, que é mais ou menos o que vai acontecer esse ano e já há previsão de acontecer no próximo também. Só que a China ela sempre traz essa nuvem de preocupação adicional, porque aquilo que está sendo tentado lá é também uma experiência inédita. É uma economia de mercado e uma política mais bastante, em alguns casos, restritiva. O que é que isso significa? Esse autor, em inglês, do livro Por que as Nações Fracassam, ele diz textualmente isso. Esse crescimento chinês, porém, tem prazo de validade. Assim como ocorreu na União Soviética, é impossível manter um padrão de crescimento sem participação política da sociedade. E diz mais, a China pode estar indo pelo mesmo caminho e exaurindo o seu potencial autoritário. Para criar instituições econômicas inclusivas, é necessário ter instituições políticas igualmente inclusivas. Como eu disse, isso é sempre uma nuvem que paira sobre o crescimento e o desenvolvimento chinês. Como é que eles vão resolver esse problema de liberdade econômica junto com restrição política? A gente vê lá a juventude afeita às novas tecnologias. Então, utiliza de forma bastante desenvolta, vamos dizer assim, a tecnologia da internet, a tecnologia móvel, e isso, inevitavelmente, bate na questão das restrições ao uso. Por exemplo, o Twitter, eu tive essa experiência, o Twitter não é usado na China. O Facebook parece que também não sei exatamente, mas eu vivi a experiência do Twitter. O que é que aconteceu? Eu tentei fazer uma tweetagem lá, não consegui. Aí fui para o hotel e lá tem a internet a cabo, né? Eu tentei fazer um Wi-Fi. Aí botei no computador e procurei Twitter na China, proibido. Aí eu peguei e botei no Home Internacional. É um absurdo, né, de caro. Mas eu vou fazer um teste aqui. Aí botei no Home Internacional e imediatamente entrou o Twitter. Quer dizer, eu que sou analfabeto em tecnologia digital, consegui passar um Twitter da China. Depois fiquei com medo, desliguei tudo e saí de onde eu estava, fui para outro lugar. Mas consegui. Ou seja, se eu conseguir, que sou quase um analfabeto digital, imagine um jovem que vive fuçando isso o dia todo. Então, isto é um problema que vai se avolumando. A gente está vendo em Hong Kong, eu vou mostrar aqui o que aconteceu. Esse aqui aconteceu na Ucrânia. Jogaram no lixo um deputado que tinha votado a favor do acordo com a Rússia, em vez de fazer um acordo com a União Europeia. Encontraram ele depois de um determinado tempo e jogaram ele literalmente no lixo. Mas a gente está vendo e viu de forma bem documentada, né, pela mídia eletrônica, a revolução do guarda-chuva em Hong Kong. Guarda-chuva é por causa da chuva mesmo e por causa das bombas de gás lacrimogêneo. Eles se protegiam de guarda-chuva e tem guarda-chuva de todo tipo aí. Particularmente me alegra esse tipo de manifestação, porque eu gosto muito de guarda-chuva. Sim, foi inclusive localizado um guarda-chuva da TGI no meio desses aí. Um parênteses, esse ano próximo, o brinde da TGI será um guarda-chuva e foi encomendado na China, por uma razão muito simples. Todos os guarda-chuvas do mundo praticamente são feitos na China hoje. Então tivemos que fazer uma encomenda direto lá, com todas as dificuldades que existe fazer isso, mas fizemos e ele está a caminho. Passou lá por Hong Kong, ficou um exemplar lá. Essa revolução do guarda-chuva, Hong Kong deixou de ser protetorado inglês há um tempo atrás e passou a ser protetorado chinês. Né? Passou a fazer parte da China, só que com um regime peculiar e contratado de transição. A turma lá, os jovens principalmente, estão insatisfeitos com essa transição. Denunciam o autoritarismo. E são jovens. A maioria deles jovens, inclusive demonizando os dirigentes que são nomeados pela China. Esse cara aí é o líder, um dos líderes desse movimento do guarda-chuva em Hong Kong. Esse cara tem 17 anos e é líder dos estudantes secundaristas, que justamente ganhou notoriedade porque ele se insurgiu, essa associação da qual ele é presidente, se insurgiu contra a implantação no currículo escolar de uma disciplina semelhante àquela que nós tivemos aqui em épocas atrás, chamada moral e cívica.
Só que a disciplina lá é para mostrar os benefícios do regime chinês. E eles se insurgiram contra isso e, em parte, foi uma das razões desta revolução do guarda-chuva. Imagine se nós tivéssemos feito isso aqui contra a moral cívica. Eu estou mostrando exemplos de como essa revolução ela é itinerante e ela pipoca em todo canto hoje. Essa aí, Burkina Faso, eu nunca tinha ouvido, até aparecer na televisão, nunca tinha ouvido o nome desse país. É um pequeno país da África Ocidental, ele é um país no interior, ele não é litorâneo, pequeno país, e tinha lá uma ditadura militar, e de repente se insurgiram contra essa ditadura, derrubaram a ditadura, queimaram um bocado de coisa, mas o que chamou a atenção nas fotografias que eu estava vendo de Burkina Faso, desse protesto de Burkina Faso, é que o pessoal lá, um país pobre, muito pobre, a turma lá de celular, documentando o que está acontecendo, provavelmente divulgando nas redes sociais. Esse é outro aí, uma revolta recente, protesto contra o assassinato de 42 estudantes, se eu não me engano, no estado mexicano. O povo lá foi para a rua, no estado mexicano, e saiu uma fotografia do Palácio Presidencial, eu tinha visitado isso aí no início do ano, e está aí a porta do palácio pegando fogo. A turma hoje não se satisfaz de fazer o protesto, tem que tocar fogo em alguma coisa. Esse aí é o mais recente, em Ferguson, no Missouri. Esses protestos são contra a morte de um jovem negro que tinha assaltado uma loja e foi rendido por um policial e o policial atirou nele e matou. Os protestos recrudesceram porque um tribunal lá da cidade de Ferguson negou o processo de implicação do policial, ou seja, eles estão em várias cidades norte-americanas. Eu tinha dito acho que foi no ano passado, foi no ano atrasado, que a nossa polícia não estava preparada para lidar com esse tipo de protesto, a nossa polícia no Brasil. Mas agora a gente vê que a polícia norte-americana também não. Esses equipamentos, depois eu fui ver, descobri isso, que vieram do Afeganistão. Não foi usado no Afeganistão e no Iraque, e foram doados às polícias locais. Aí eles se paramentam com esse tipo de equipamento justamente para lidar na guerra e lidando com pessoas desarmadas. E o que chama a atenção também, esse é um policial, ele está ameaçando uma parte dos manifestantes com um cachorro, e todo mundo de celular na mão, tirando foto. Ou seja, você não pode mais nem ameaçar com o cachorro uma manifestação que aí é fotografado, vai para a rede social e isso aí circula o mundo. Então esse é o fenômeno recente que tem impacto sobre a nossa realidade de um modo geral, no Brasil e em todos os lugares do mundo. Só esse slide, só para chamar a atenção para isso, o tempo necessário em anos para algumas tecnologias chegarem a 80% da população mundial. A ferrovia levou 126 anos, o aço 125 anos, o telefone 99 anos, raio-x 93 anos, a rádio 69 anos, a aviação 60 anos, computador pessoal 24 anos, a internet 23, tomografia computadorizada 18 e o celular levou 16. E o celular móvel, na informação não tinha, mas provavelmente vai fazer isso num tempo muito menor, porque os celulares já estão na mão das pessoas, aí é a questão da tecnologia. E aí eu acho interessante essa fotografia aqui, essas duas fotografias. Todo mundo diz hoje que ninguém presta atenção nas conversas, todo mundo está no celular, às vezes está num bar, 3 pessoas estão lá conversando pelo celular, pelas redes sociais. Não descobri quando era fotografia, mas lá numa época do tempo das carruagens, a turma estava ali, tudo lendo jornal. E aqui no metrô de uma cidade oriental, todo mundo no celular. Mudou o meio. Esse tipo de atenção, a conversa que possibilitada pela proximidade, não é coisa nova. Bom, concluindo o mundo, o que é que eu poderia dizer em termos de perspectivas? A economia mundial deve continuar em lenta recuperação após a crise de 2008. Os Estados Unidos com uma recuperação mais consistente, a Europa do euro em marcha bem mais lenta e a China crescendo num patamar mais baixo. E os países do BRICS terão um protagonismo maior no mundo menos polarizado. Isso é uma característica dessa nova realidade que vemos depois da crise de 2008, é que os países chamados emergentes, e que estão especialmente esses do BRIC, eles ganham um protagonismo diferente daquele anterior à crise. Essa é uma novidade, digamos assim, positiva, se pudesse ser dita assim, entre aspas, da crise. A pesquisa que foi realizada pelas redes sociais, normalmente a gente fazia aqui presencialmente, e algumas vezes conseguia apurar, outras não, mas essa agora foi feita anteriormente, nós tivemos 305 respostas, 77% daquelas pessoas que responderam são de empresas
13% de instituições públicas, 5% de organização do setor social e 4% de associação empresarial. Quais foram os resultados relativos às projeções? 68% dos que responderam entendem que a economia dos Estados Unidos em 2015 continuará crescendo, contra 28% que permanecerá na mesma e 4% que vai piorar. 50% entendem que a economia da União Europeia continuará na mesma situação de 2014. 43% que firmaram a posição de saída da crise no próximo ano. 7% acreditam que vai piorar. Em 2015, a economia chinesa crescerá igual a 2014, ou seja, ratifica esta descida de patamar. 28% crescerá mais do que em 2014 e 26% acredita que crescerá menos do que em 2014.